Pois é, a Selic se manteve em 15%. Boca do inferno, que nem diz a minha mãe, né? Boca do inferno. Mas aí é tipo assim, né? Não era, como eu já falei várias vezes, né? Não era que eu estava desejando que ficasse em 15%, né? Não era isso. Porém, né? Como eu já falei para vocês diversas vezes, o Banco Central ele é tomado por uma estrutura que é conduzida a ouvir muito o mercado, e quando ele não ouve, devido a essa estrutura, devido à legislação, se ele não ouve o Boletim Focus, se ele tenta tomar uma decisão que seja diferente do que é esperado pelo mercado, o que é que acontece? O mercado reage negativamente. Lembra disso aqui? Boletim Focus. Clica Boletim Focus, Enter. Clica no primeiro link que aparece. Clica em baixar PDF. O último foi dia 3, mais conhecido como segunda passada. Clica em baixar PDF. Aparece essa coisa horrorosa aqui. Dá um zoom. Ficou muito grande, diminui o zoom. Aí vocês vão ver isso aqui, ó. Essa linha que está marcada. Selic. A Selic, o hoje aqui, foi o hoje do dia que foi divulgado, que foi dia 3, que foi segunda passada. Nas vésperas da reunião, que a reunião foi terça e hoje, né? Terça e quarta. Eles se reúnem no primeiro dia para discutir e no segundo para fechar, né? Fechar, fazer tal, não sei o que, para depois elaborar a ata. Depois eu vou trazer a ata aqui quando sair, eu vou até olhar quando é que sai, para quando sair eu vou fazer uma sessão aqui para ler com vocês a ata e dizer, gente, faz sentido que o Banco Central... Eu vou ser sincero, porque se não fizer sentido, eu vou dizer. E não é questão, porque eu sou sincero aqui com vocês, não é dizer assim, ó, canalhas, nem isso nem aquilo, não. Eu falo com sinceridade. Por que eu disse que eles não iam subir? Ou melhor, por que eu disse que eles não iam diminuir, né? Cortar juros? Por causa disso aqui. 15. Aqui tem 3, mas lembrando que aqui está escrito há 4 semanas. Ou seja, há 4 semanas, né, que a Selic está em 15%. Chegou o dia, eles olharam, o mercado está na expectativa de 15, a gente tem condições de diminuir esses 15, só que se a gente for contra as expectativas, pode ser que o mercado faça algum BO aí, fique com escândalo, né? Fique com escândalo. Porque assim, gente, ó, repito, vou até me botar na tela principal aqui. Vamos bater um papo aqui. Lembra de falar, Luan, você vai falar isso de novo? Vou falar de novo, porque quanto mais se fala uma coisa, mais entra na cabeça da pessoa. Quando chega lá o cara que é economista-chefe do BMG e fala, olha, eu acho que o Banco Central ele não vai cortar juros agora, porque o cenário assim assado, então eu imagino que ele vai manter, e ainda digo mais, eu acho que ele só vai cortar ano que vem. Aí você olha aí, quem é que tá falando isso? É o fulaninho dos grude, que é o economista-chefe, ou é o BMG? É o BMG. É o banco. Não é o fulaninho dos grude. Gente, o cara que fala pelo banco, a frase já tá dizendo, ele fala pelo banco, ele não fala por ele. O cara que é representante de um banco, ele não tem opinião própria, tá? Não vá pensando que ele tem opinião própria. Ele, assim, né? Óbvio que ele tem, né? Mas quando ele vai externar, ele externa de acordo com as expectativas do banco. Entendeu? Se ele falar algo diferente do normal, é porque o banco assim o permite e assim também o pensa.
Só que BMG disse isso. JP Morgan, que não é banco, é uma gestora de ativos, né? Que é tipo a BlackRock, já vinha dizendo que a expectativa era de manter. JP Morgan, através da economista-chefe de lá, disse que seria insanidade trocar futuramente. Ninguém nem fala em trocar, mas os caras já estão dizendo, olha, vai lá e fala que é insanidade trocar o centro da meta. Por quê? Porque ele diz, ó, se trocar eu vou chiar. Aí chega lá BMG, ó, diz aí que tu acha que não é pra cortar juros. Mas é o BMG que tá falando. Não é o cara, é o BMG. Certo? Aí o Adriano falou. Eu também já imaginava que o Copom não iria baixar a Selic. Não vai, cara. Não vai. E eu digo mais. Eu digo mais. Eu já tinha. Sabe aquele 99,9 ao infinito, né? Chegando quase em 100. Eu só não dava 100% porque, sei lá, vai que dava uma doida, né? Mas era improvável que ele abaixasse, pelo contexto. E não é porque não dá para abaixar, é pela pressão. É pela pressão. E sinceramente falando, a gente até diz, pô, foda, não sei o que, mas é porque não é o pescoço da gente que tá em jogo. Porque se fosse, vocês que estão aí assistindo, pressão da bexiga em cima de você pra você não fazer tal coisa. Aí tu faz. Sabe? É muita pressão. Eu e vocês só imaginamos. O Galípolo e os diretores do Banco Central, eles vivem a pressão. É diferente. Por isso que eu falei ontem, o Haddad disse que se fosse presidente, se fosse diretor do Banco Central, ele cortava juros. Cortava nada, cara. Cortava nada. Ele falou isso só porque o momento político dele é o momento de falar uma coisa dessa para ele mostrar que ele tá do lado do pensamento de que tem que cortar. Que aí ele não vai dizer, não, se eu fosse lá eu mantinha, porque ele manteria também. Ele manteria também, certo? Aí só falando aqui, pra ver se... Porque foi muito em cima da hora, acabou que eu nem... Peraí. Que eu nem vi todo essa benção aqui. Que foi já em cima. Deixa eu ver se tá aparecendo aqui. Aqui. Ó, comitê... Ó, olha só, gente. Olha quando vai ser a próxima reunião. Dia 9 e dia 10 de dezembro. Pode ter certeza, não vai ter corte, tá? Dia 9, a próxima reunião, ainda esse ano, também não vai ter corte. Nem adianta. O Adriano falou. Ah, foi a mesma mensagem. Nem adianta. Será? Não vai cortar na próxima também. Não vai cortar. Aí tem aqui, ó. Aí tem aqui. Os diretores afirmaram que o cenário atual exige cautela na condução de política monetária. A cautela não é porque pode ter inflação. A cautela, na verdade, é o medo deles cortarem e os caras pegarem e fazerem inferno no país. Porque eles sabem que pode acontecer, gente. Se o mercado diz, olha, eu acho que vai ser 15 e tu corta, quem garante que eles não vão começar a fazer fuga em massa de dólar? Ah, Luan, mas será que eles fariam isso? Faria. Faria. Sabe por que faria? Porque eles já estão há semanas. Eles já estão há semanas falando que não é para cortar juros. Ah, Luan, mas não era era o economista em nome do banco. Se ele tava falando é porque ele tava dizendo, eu quero que fique 15, tá? Eu quero que fique 15. Tomara que ninguém corte isso pra dizer que eu tô dizendo que eu quero que fique 15. Ó. Aí tem abre aspas aqui pra alguém que eu não sei quem é que não tem dizendo.
que bota no plural os diretores, mas ninguém fala qual foi o diretor que falou. O comitê avalia que a estratégia de manutenção no nível corrente da taxa de juros por um período bastante prolongado é suficiente para assegurar a convergência para o centro da meta, né? Foi um comunicado. O comitê enfatiza que seguirá vigilante que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e não hesitará em retomar ciclo de ajuste caso julgue apropriado. Aí tá dizendo assim, gente, olha, pelo amor de Deus, calma. Eu, além de não cortar, futuramente eu posso aumentar se precisar. Aí o cara da BMG, ó, isso aí, cara. Aí tá lá, como é o nome? O André Esteves é dono de quê mesmo, cara? Do Pactual, né? Não é do Pactual, é o André Esteves assim, isso mesmo. Boa. Vou ficar tranquilo. Né? Vou ficar tranquilo. Aí, ó, o mercado de trabalho ainda mostra dinamismo e os riscos para a inflação seguem mais elevados que o usual. Não segue, cara. Não segue. Não segue nem a pau. Não tem risco nenhum. Só que eles têm que dizer alguma coisa. Eles precisam dizer alguma coisa. Então eles vão falar o que o mercado quer ouvir. Então, aí, Alan, você tá contra o Banco Central. Então, não é que eu tô contra. Eu tô falando, tô narrando para vocês aqui o que é que tá acontecendo. Qual é a realidade que tá acontecendo? Não é questão de ser a favor nem de ser contra. A questão é, se eu fosse o presidente do Banco Central, eu votaria para manter nessa situação também. Até porque tá lá eu, presidente do Banco Central. Entenda a jogada aqui. Tá lá eu, presidente do Banco Central. Eu quero diminuir a taxa. Tá o mercado em peso ameaçando implicitamente que vai vazar os investimentos se a gente corta. Aí eu sei que os outros diretores vão votar para manter a taxa em 15. Aí eu sozinho vou botar para cortar? Claro que não, pô. Claro que não. Tá entendendo? Se o Galípolo ele decide sozinho votar para baixar, ele se isola dentro do Banco Central e a mensagem que ele vai passar é: ele não é uma liderança forte. O governo Lula tá tentando interferir no Banco Central, porque era isso que a mídia diria, o mercado diria, e diria bonitinho. Fizeram isso com a Dilma, cara. Fizeram isso com a Dilma, por que não fariam de novo? Por que não fariam de novo? Gato escaldado tem medo de água fria, já viu esse ditado? Não dá pra brincar, pô. Ah, Luan, mas pô, cara, eu sei que é ruim, cara, mas a vida é dura. A realidade. Já assistiram aquele filme lá dos Vingadores? Aí tem o Thanos, né? Olha os exemplos nerd. Que o Thanos ele quer matar metade da população do universo. Aí quando ele faz isso, aí ele não se satisfaz com o que ele fez. Aí ele pega e fala: a realidade é mais decepcionante. Não há nada mais decepcionante do que a realidade, né? Ele fala: não há nada mais decepcionante do que a realidade. A realidade é decepcionante, a realidade é uma desgraça. A gente vai fazer o quê, cara? A nossa realidade é: não temos peito o suficiente para fazer isso. Tem coisas que o governo consegue avançar, tipo tributar offshore, né? Os fundos exclusivos. O governo teve peito de tributar. O avanço aí para cima das bets, né? Dos bilionários. Estão conseguindo a passo de tartaruga dar pequenos passinhos. Agora, a galera que ganha grana preta, pô, no mercado de ações, tal, os rentistas, essa galera não aceita um não como resposta quando você tem um contexto desse em que tá há semanas, não são dias, semanas fazendo pressão para não baixar. O negócio é tão assim que hoje estava a Miriam Leitão, né, que eu vi lá naquele jornal de manhã, que é tipo o Jornal Nacional de Manhã, ela falando: olha, pior que tem lógica para os dois lados. O Haddad tem razão quando diz que não precisava ter essa taxa de juros, e
E o Banco Central tem razão em dizer que pode, se ele mantiver, tem razão também pelo contexto de você não querer se indispor. Aí você olha, aí você fica entre a cruz e a espada, né? Aí você fica entre a cruz e a espada. O problema disso é mais tempo com juros, um dos maiores juros reais do mundo, né? Só perdendo para a Rússia, que está em guerra, né? Um país que está em guerra. E prejudicando a indústria, né? Prejudicando a indústria, prejudicando quem quer fazer negócio, prejudicando a gente se a gente quiser financiar algo. Aí tudo isso na roupagem, infelizmente, né, para dizer que é por causa da inflação, mas a gente sabe que não é, né? É o mercado fazendo lobby, fazendo pressão, ameaçando aquela ameaça velada. Se tu cortar, eu aqui, ó, vazo, fuga em massa. Então, se o pessoal cortasse, pode ter certeza que a galera ia começar a dizer, tá interferindo, ia sair os investimentos, ia aumentar o preço do dólar, ia aumentar a inflação e depois ia ter que fazer o quê? Subir juros. Subir juros. O que é pior? Ter que subir juros no futuro ou estancar essas no 15% até chegar a hora de nenhum mercado mais ter pé e dizer que tem que manter. Uma hora vai ter que baixar. O mercado ele já projeta uma queda. Deixa eu botar aqui para vocês não dizer que é mentira minha. O mercado ele já projeta, ó, aqui tá Selic, vou marcar tudo aqui. O que tá marcado é Selic, tá? Ele já projeta 2026 em 12,25, tá? Sendo que estamos em 15 hoje, né? Só que quando coloca aqui 12,25, não é literalmente 12,25 na primeira reunião do ano, né? Porque, tipo, tá 15 hoje, vai acabar em 15. Os caras não vão tirar 2,75 numa porrada só, que aí a economia, a galera vai se matar, né? Na Faria Lima, né? Não vai acontecer isso. Em 27 o pessoal já pensa em 10,5. Em 28 em 10. Ou seja, o mercado projeta taxas altíssimas pelos próximos 3 anos. Taxas altíssimas pelos próximos 3 anos. Isso só vai mudar se acontecer alguma coisa muito louca aí no futuro para fazer essa turma mudar de opinião. Mas o que temos hoje é isso, tá? O cenário hoje é esse. Se contentem, entendam tudo que eu falei. Eu dei todo o contexto aqui para vocês. Meio que não tem como fugir, né? Não dá nem para falar mal do Banco Central. O pessoal do governo vai falar porque é a função deles, tá? É a função deles no momento. Tem essa contradição, né? Eu entendo. Mas o Galípolo é do governo. Tá, mas ele tá num papel onde ele não pode fazer certas coisas. É da vida. É da vida. Mas é isso, gente. Eu vou continuar falando aqui sobre Selic por um bom tempo ainda, porque vai ter reação, vou falar, né? Vou falar aqui sobre a ata, quando a ata do Copom sair. E curta, compartilhe, se inscreva, ative o sininho. Lembrando que eu tô aqui das 19 às 20 todo dia. E o Pix do canal é ohistoriadoroficial@gmail.com. Beleza, gente? Certo?